Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Estamos de volta para estudarmos mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. Estamos enfrentando a dificuldade relacionada ao coronavírus, mas aos poucos Deus vai apontando uma saída, uma solução eficaz e nós vamos caminhando pela fé, transmitindo os nossos cultos via internet. No último domingo, eu, minha esposa e meus 2 filhos estivemos ao vivo aqui dentro desse estúdio, ministrando um culto ao vivo no YouTube. Aí quem não assistiu perdeu a oportunidade. Se você quiser, vá lá e procure, me parece que é o culto do dia 22 de março, foi domingo anterior. Hoje nós estaremos estudando a primeira lição do segundo trimestre de 2020, cujo título é Carta aos Efésios, Saudação aos Destinatários. Neste trimestre nós estaremos estudando, amados, a Carta aos Efésios, ou Epístola aos Efésios. Então, nós não vamos abordar um tema específico. Nós vamos estudar, exaurir, extrair toda a riqueza contida no livro ou na Carta aos Efésios. Trata-se de uma igreja que nasceu dentro de uma cidade na Ásia, que tinha uma população de aproximadamente 500 mil pessoas naquela época. E era uma cidade onde tinha ali o templo de Diana, e era idolatria terrível, mas aonde habitou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus. E é sobre isso que nós estaremos falando todo este trimestre. Que o Espírito de Deus nos dê graça, sabedoria, unção, revelação para ministrar a palavra do nosso Deus. Autoria e data. Nesse primeiro tópico nós vamos abordar quem foi o autor desta epístola e em que data aproximadamente se deu. Isso é muito importante, conhecermos quem foi que escreveu a carta e qual a data aproximada que nós temos aí desta carta que foi escrita. Autoria. O autor da carta é identificado logo no início do versículo. Trata-se do apóstolo Paulo. Ele escreveu um total de 13 cartas. É o autor que possui o maior número de cartas e escritos do Novo Testamento. Em Paulo, compreendemos como a graça de Deus é abundante. Outrora, ele foi um grande terror e perseguidor dos cristãos. Deus continua transformando a maldição em bênção e a dor em regozijo. A oração é a chave da vitória da igreja em todos os tempos. Deus muda as pessoas e as circunstâncias a favor do seu povo que o clama. Esta carta, ou esta epístola, ela é identificada por Paulo. Ele, logo no primeiro versículo, ele se identifica Paulo, entendeu? Aos santos em Efésios, ele deixa o nome dele escrito. E nós observamos que Paulo, amado, ele escreveu aproximadamente 13 cartas ou 13 epístolas no Novo Testamento. Paulo é o maior escritor, entendeu? Em quantidade de carta e conteúdo também daquilo que está no Novo Testamento. Então nós podemos compreender que através de Paulo, que é o autor dessa carta que nós estaremos estudando
em Efésios, a graça de Deus, como essa graça de Deus, ela é abundante. Humanamente falando, muitos cristãos, ou nos nossos dias, tinha tudo para, se vivesse dentro do contexto da época, ia orar para Deus matar Saulo de Tarso. Ia orar para Jesus mandar um anjo e matar aquele miserável, porque ele foi um perseguidor da igreja. Ele foi um terror da igreja. Ele era alguém que tinha ódio dos cristãos, mas ele fazia isso tudo no período da ignorância por não ter a revelação de Deus. Então nós vemos que algo que era o instrumento de maldição, que causava terror e espanto, torna-se agora um instrumento poderoso nas mãos de Deus, a ponto dele escrever aí 13 cartas. É o maior escritor do Novo Testamento. Então nós vemos que Deus continua, meu amado, transformando a maldição em bênção e a dor em regozijo. É por isso que nós devemos orar pelas autoridades, orar por aqueles que são contra, orar por aqueles que não concordam conosco, orar por aqueles que nos perseguem, que querem o nosso mal. Isso é próprio da natureza deles. A nossa natureza é de fazer o bem. Amém, meu amado? E Deus, ele continua o mesmo, ele não mudou. Aqueles que confiam nele, que o clamam, pedindo socorro, pedindo ajuda, Deus muda o coração das pessoas e as circunstâncias desfavoráveis para abençoar aquele servo que nele confia e que clamam de dia e de noite. A igreja daquela época clamava a Deus e Deus trouxe a resposta. Ninguém poderia imaginar que o perturbador, o terror da igreja, seria o grande escritor do Novo Testamento. Só Deus, na sua onisciência, graça, misericórdia, poderia fazer algo assim. Ele fez na minha vida também. Eu não escrevi nenhum texto sagrado, 13 cartas, mas eu também fui alcançado pela graça do nosso Deus e estou aqui realizando esse projeto Auxílio ao Mestre. A assinatura apostólica. Era a prática de Paulo se identificar nas cartas que escrevia, ao contrário do que alguns possam pensar e afirmar. O Senhor não lhe mudou o nome. Saulo era seu nome hebreu e Paulo era seu nome romano. Tendo em vista a chamada de Deus para pregar aos gentios, ele passou a adotar seu nome gentio. Paulo tivera uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, o que lhe atestava a chamada como apóstolo pela vontade de Deus e não dos homens. Para Paulo, ser um apóstolo do Senhor não era um status, e sim um peso de uma chamada marcada pela dor e altruísmo. Nós observamos aí a assinatura apostólica, porque Paulo ele se identifica Paulo apóstolo do Senhor pela vontade de Deus, tá bom, meu querido? Então, alguns falam assim, vem cá, mas Paulo, Deus mudou o nome de Paulo, de Saulo para Paulo. Deus não mudou o nome dele, não. Deus mudou o nome de Jacó, Deus mudou o nome de Sara, Deus mudou o nome de Abraão. Então, nós vemos algumas passagens que Deus mudou o nome. E alguns, na sua simplicidade, ele ensina, prega e acredita que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Nós precisamos entender que Paulo, ele era hebreu, filho de hebreus, porém com a cidadania romana. Então, era costume, conforme proposto pelo comentarista, e eu estive fazendo outra pesquisa, a pessoa ter dois nomes, o nome hebreu e o nome gentílico. Então, Paulo, ele se vale do nome gentílico,
ou o nome dele pagão, o nome dele que não era o nome hebreu, que era Saulo, tá bom, meu querido? Desculpa, Paulo, ele se vale do nome Paulo, porque Saulo, ele era quase que uma homenagem a Saul, porque Saul era da tribo de Benjamim e Paulo também era da tribo de Benjamim. Isso aqui é só para ter um esclarecimento, para ninguém fazer confusão. Observando e prosseguindo, Paulo, ele afirma que ele era apóstolo do Senhor, pela vontade de Deus e não dos homens. Então, por que Paulo fala isso? Porque ele teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus se apresentou para ele. Ele disse, Senhor, quem és tu, Senhor? Ele fala, Jesus responde, eu sou Jesus, a quem você tanto persegue. Ali se deu a sua conversão. E ele tinha convicção da chamada de Deus para a sua vida, que Deus o chamara para ser apóstolo. Aquela experiência legitimava-o como apóstolo do Senhor. Então, meu amado, eu quero destacar outra coisa. Para Paulo, ser um apóstolo não era sinônimo de status, de fama, de renome, de idolatria ou de, como vamos dizer, glamour. Para Paulo, o título de apóstolo tinha o peso de uma chamada marcada pela dor e altruísmo, porque Deus disse, eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer, padecer pelo meu nome. Então, a chamada de Paulo foi uma chamada para dor, de sofrimento. Meu querido, nós não fomos chamados por Deus para viver um mar de rosas. E Jesus disse, se aquele quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Ele já falou que a chamada para as nossas vidas, nós seremos perseguidos, nós seremos odiados, mal compreendidos. Então, nossa chamada não tem glamour, meu querido. Ministério não é lugar de estrela, tá bom, meu querido? A única estrela que tentou tomar o lugar de Deus era conhecido como Lúcifer, e foi lançado e perdeu não somente o brilho, mas perdeu também o nome. Eu não quero perder o brilho do Espírito e tampouco o meu nome escrito no livro da vida. Então, chamada não é status e glamour, é trabalho prestado. Uma epístola da prisão. Se valer das adversidades como pretexto para desistir do ministério confiado por Deus, era algo inaceitável pelo apóstolo Paulo. Semelhante a José no Egito, que estava encarcerado, Paulo não deixou de abençoar as vidas que o Senhor lhe confiara. As cadeias e a distância geográfica não lhe impediram de frutificar no reino de Deus. Ele não se deu por derrotado, antes se valeu das cartas para fazer com que a palavra de Deus circulasse entre os fiéis. A chamada de Deus não nos poupa das circunstâncias desfavoráveis. É preciso se reinventar um dia após o outro. Nós observamos aqui que essa carta de Paulo aos Efésios, meu irmão, ela é considerada também uma carta da prisão. Por que uma carta da prisão? Porque na ocasião, segundo alguns teólogos, e o comentarista ele é desta linha, ele escreveu essa carta a partir da prisão dele em Roma, a prisão domiciliar. Então, ele não podia sair, ele estava preso ali em Roma, iria se apresentar para ser julgado, e ele tinha tudo. Para usar como pretexto, falou o seguinte, eu não posso mais viajar, eu não posso mais pregar o evangelho, eu não posso mais abrir igreja, então eu vou ficar aqui, o coronavírus está aí, eu vou ficar de braço cruzado, eu não vou fazer mais nada, eu vou me dar por desistir, não tem jeito não, Senhor. Estão tentando me matar, mataram teus profetas, parece até o profeta Elias. Mataram os teus profetas, quebraram o conceito, e eu fiquei só e eu vim para cá.
Então esse foi o pretexto que Elias trouxe para justificar o porquê dele ter desistido de profetizar lá na Israel as 10 tribos desviadas. Mas Paulo, irmão, nem a cadeia impedia ele, irmão. Nem a cadeia. Estava preso? Estou preso. Mas só tem uma coisa, vou descobrir forma. Estão me prendendo aqui, eu não posso sair, mas as cartas podem. Ele usou os recursos que ele tinha para comunicar, para levar a mensagem de Deus. Porque, como ele afirma em outras cartas, ele estava preso, mas a palavra de Deus não. E observa aqui que um paralelo entre Paulo e José. Ambos estavam encarcerados, presos, mas nem por isso eles deixaram de abençoar as vidas que o Senhor confiara a eles. José estava lá trazendo interpretação dos sonhos dos oficiais de Faraó. Então, meu querido, nós somos desafiados por Deus a produzir, a continuar a dar frutos, mesmo em face das dificuldades, seja na saúde, seja financeira, seja no casamento, seja no ministério, a perseguição, as adversidades, o coronavírus está aí, que está fazendo com que a igreja, o pastor, a liderança, venha descobrir formas de dar continuidade à adoração a Deus. Então, eu observo que Paulo, em momento nenhum, ele se deu por derrotado, ficou lamentando o leite derramado. Do contrário, ele se valeu das cartas. Imagina o que Paulo faria com o WhatsApp na mão, irmão. Imagina o que Paulo faria com o Facebook na mão. Imagina o que Paulo faria com o YouTube, entendeu? Com as redes, ele fazendo lives, fazendo transmissão ao vivo, irmão. Mandando mensagens, textos e mais textos, não tinha aquelas idiotice, pornografia, imoralidade, ele iria usar como instrumento de bênção. Como é aí as redes sociais? Elas podem ser bênção. Nesse momento que a igreja não pode reunir, a igreja está se reinventando, redescobrindo formas, como foi a igreja primitiva. Muitos cristãos adoravam a Deus no cemitério, porque não podia adorar no templo, porque o templo foi destruído. Então, meu querido, a chamada de Deus, ela não nos poupa das circunstâncias desfavoráveis, tá bom, meu querido? Eu tenho uma chamada. Vai ser tudo mar de rosa, vai todo mundo me apoiar, todas as circunstâncias serão favoráveis? Não. Nem sempre, meu querido, porque você tem uma chamada de Deus, todo mundo tem que te apoiar, todo mundo tem que somar com você, todo mundo tem que te dar a base, sustentação. Tem hora que a gente é incompreendido, irmão. Tem hora que a gente é incompreendido. Mas o desafio é prosseguir, continuar fazendo, realizando, se reinventando a cada tempo e a cada momento. Paulo descobriu, eu não posso falar, eu não posso ir, mas eu posso escrever. Use os recursos que Deus colocou à sua disposição. Faça uso do seu intelecto, da razão e não espiritualiza tudo. Não deixe que o seu ministério venha morrer, ser sufocado por conta das perseguições, das adversidades e as dificuldades que surgem à beira do caminho. Data. A data mais provável em que a carta foi escrita se deu por volta do ano de 62 da era cristã. Na obra de Deus não há lugar para o individualismo e estrelismo. Embora o apóstolo tenha escrito a carta, de nada adiantaria se a mesma não fosse conduzida ao seu destino final. Coube a Tíquico a missão de fazê-la chegar ao seu destinatário, o que lhe consumiu muitos gastos, tempo e dedicação. O bom andamento da obra de Deus passa pela valorização da chamada de Deus na vida do outro. A cooperação mútua é um antídoto contra o estrelismo. A carta foi escrita, segundo historiadores, teólogos mais entendidos do assunto,
por volta do ano de 62 da era cristã, ou seja, depois de Cristo, ou do nascimento de Cristo. Então, nós observamos o seguinte aqui, que coisa maravilhosa que o Espírito Santo me deu. Paulo teve a inspiração, ele teve a revelação de Deus para escrever a carta aos Efésios. Agora, do que adiantaria uma carta com inspiração, com conteúdo divino, se não houvesse instrumento, alguém que se disponibilizasse a levar a carta ao seu destinatário final? Então, nós vemos aqui a importância da cooperação, a importância da valorização da chamada e do ministério do outro. Porque eu destaco que na obra de Deus, meu irmão, não existe lugar para o individualismo e para o estrelismo. Tem pessoa que ele acha que é a última bolacha do pacote. Ele acha que só Deus só usa ele. Ele não vê a importância do trabalho e o ministério que o outro exerce. Tíquico, ele pega a carta de lá de Roma, atravessa o oceano e leva a carta, meu irmão, até Efésios, até os irmãos em Éfeso. Isso levou tempo, dinheiro, dedicação, ou seja, houve ali um trabalho de parceria. Um escreveu e o outro foi o canal para levar a carta. Meu querido, vamos deixar Deus usar as outras pessoas também? Não fique incomodado quando o outro é usado por Deus. Não se sinta diminuído quando o outro também tem uma chamada de Deus. Nós não somos rivais, nós somos parceiros, irmãos. O nosso objetivo é o céu. Glórias a Deus. Destinatários. Afinal de contas, a quem estava sendo destinada aquela carta? Alguns comentaristas e teólogos são do ponto de vista que aquela carta não se restringia à cidade de Éfeso, que era uma grande metrópole. Vamos dar aqui um exemplo, eu sou mineiro, eu vou ter como exemplo aqui Belo Horizonte, uma metrópole. E várias cidades estão interligadas a esta metrópole, como nós temos lá Betim, nós temos, vamos falar qual outros nomes de cidades aí, Ribeirão das Neves, temos várias cidades menores ligadas a Belo Horizonte. Então, a carta era, a princípio, para Éfeso, mas também para as outras cidades no entorno, ligadas a Éfeso, que era uma grande metrópole. Então, o público não se restringia somente a Éfeso, mas aos demais cristãos daquela região. Sobre isso que nós vamos falar nesse tópico. A cidade de Éfeso. Éfeso era uma metrópole litorânea e imponente com uma população de aproximadamente 500 mil pessoas. Seu anfiteatro comportava até 25 mil pessoas, uma obra magnífica. Ele já foi o maior do mundo. Apesar de desfrutar de uma abundância econômica, a cidade era pobre e miserável espiritualmente. Gradativamente, o Evangelho foi mudando esta realidade. Hoje, a Turquia ocupa este território. Sua população atual é de maioria islâmica e conta com uma pequena comunidade composta por judeus e cristãos. Então, a cidade de Éfeso, irmãos, era uma metrópole, vamos dizer assim, era uma mega cidade, seria uma Nova York, Tóquio, seria uma cidade de São Paulo, dadas as devidas proporções, 500 mil pessoas, numa cidade de quase 2.000 anos atrás, irmão, era muita gente, sem falar nas outras cidades menores que estavam ligadas a Éfeso.
ela possuía um anfiteatro com 25 mil pessoas assentadas, meu irmão. Era uma cidade magnífica, meu irmão. Então, ali era uma cidade poderosa, uma cidade com recursos, era uma cidade que a qualidade de vida financeira, econômica daquela cidade era muito boa. Agora, em contrapartida, nós vemos também ali em uma miséria espiritual. Era também uma cidade idólatra. Ali estava o templo de Ártemis, ou Diana dos caldeus. Então nós vamos ver que, à medida que o evangelho foi chegando a Éfeso e a igreja foi crescendo, almas se convertendo, a verdadeira riqueza espiritual começa a fazer parte do cotidiano daquela cidade. Hoje, a Éfeso ficou para a história, não existe mais. Aquela região que outrora era ocupada pela cidade de Éfeso, hoje é ocupado pela Turquia, entendeu? Qual a realidade da Turquia hoje? A população da Turquia é de maioria islâmica, tá bom? Eles têm no Alcorão um livro de regra e conduta e fé para eles. Agora, é um país que existe também comunidades de cristãos e de judeus que moram naquela cidade. Ali, ao que parece, em certo ponto, consegue viver harmonicamente. Muçulmanos, cristãos e judeus. Tá bom, meu querido? Então, nós observamos que Éfeso, de fato, era uma cidade glamurosa. Mas quando o evangelho chegou ali, chegou a glória de Deus, a riqueza. E muitos que moravam em Éfeso, que morreram, já não existem mais, foram alcançados pelo evangelho e estão aguardando o toque da trombeta, onde se dará o arrebatamento da igreja. Eles ressuscitarão e receberão de Deus um corpo glorificado. Glórias a Deus. A religiosidade em Éfeso. O templo dedicado a Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, ficava nesta cidade. Boa parte da economia da cidade girava em torno da fé a esta suposta divindade. Pessoas de terras distantes visitavam esta cidade a fim de conhecer o belíssimo templo e comprar esculturas desta deusa pagã. A mensagem pregada por Paulo e os discípulos do Senhor representava um perigo para os interesses dos que viviam do templo e da fabricação de estatuetas e objetos dedicados a Ártemis, Diana. O amor ao dinheiro falava mais alto em seus corações. Nós vamos ver que a cidade de Éfeso, ela era o centro da adoração e do culto a uma suposta divindade. Para uns era Ártemis, em outros era Diana. A única questão é a tradução do idioma. Por exemplo, Paulo era o nome de gentio e Saulo era a mesma pessoa, era o nome hebreu. Então, Ártemis e Diana era a mesma divindade, acreditava ser a mesma divindade, nome diferente, mas se referindo à mesma divindade que era uma deusa, era conhecida como a deusa da fertilidade. E esta cidade era o centro da adoração, do culto a esta deusa, como nós temos vários lugares no mundo que são centros de adoração e fé, como nós temos ali em Jerusalém, nós temos em Meca, entendeu? Onde os árabes se reúnem, os muçulmanos se reúnem. Nós temos no Brasil aqui um templo também dedicado a uma santa. Então,
esta cidade ela era um centro religioso. Boa parte da economia desta cidade girava em torno do turismo. Boa parte da economia se dava em torno do turismo, porque pessoas vinham de vários lugares do mundo que professavam a crença nesta suposta divindade para comprar ali alguma imagem, estatueta, alguma lembrança, era conhecido como nichos, se eu não estiver enganado, se eu estiver errado aí você me perdoa. Então nós observamos ali que o templo de Diana, ou da Artemis, era um templo também monumental. Ele era a fonte de renda daquela cidade, parte da fonte de renda, tá bom, meu amado? E nós observamos o seguinte, que a mensagem pregada por Paulo e os discípulos do Senhor representava, meu amado, um perigo para os interesses daqueles que viviam do templo, os sacerdotes, os auxiliares dos sacerdotes, as prostitutas cultuais, como existia naquela época. Aqueles cultos eram marcados pelas orgias sexuais, entendeu? Uma verdadeira perversão. E vem Paulo e os discípulos, porque quando Paulo chega, já haviam discípulos ali pregando a mensagem do Evangelho. Então a mensagem de Paulo representava um perigo para esse grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas não queria a libertação daquela religião. Eles queriam que as pessoas continuassem adeptos daquela religião, daquela fé, comprando, reverenciando e indo ao templo, entendeu? De Artemis ou de Diana. Porque aquilo gerava muito dinheiro, meu querido. Aquilo gerava muito dinheiro. Então, o amor ao dinheiro no coração de muitos em Éfeso, falava mais alto, meu querido, do que o amor ao reino de Deus, do que aos princípios da palavra de Deus. Razão pela qual houve um tumulto ali por conta da pregação do Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele liberta, ele transforma, e muitos naquela cidade se converteram a Cristo e abandonaram a idolatria e o amor ao dinheiro. Hoje, muitos que dizem ser seguidores de Cristo estão entrando no caminho da idolatria. Nós estamos idolatrando homens, cantores, artistas, pregadores renomados, que digo de passagem, que são os mais aborrecidos com o coronavírus. São os mais revoltados com o coronavírus. Se tem um período que eles estão orando, jejuando, consagrando, é agora, para Jesus trazer a resposta para libertar o Brasil do coronavírus, para eles voltar para os congressos, para os simpósios, para as festividades, para o Camboriú, para os Gideões, a missão, por aí vai. Então, meu amado, nós temos pessoas que estão pegando o caminho contrário. Éfeso estava abandonando a idolatria e o amor ao dinheiro. E no Brasil, a igreja brasileira está pegando o caminho da idolatria. Nós temos os nossos ídolos, pregadores renomados, conferencistas internacionais. E com esse coronavírus, nós estamos aprendendo lições que têm que ser guardadas após o coronavírus. Porque nós não precisamos de famosos, nós não precisamos de estrelas, nós não precisamos de conferencistas soberbos, arrogantes, presunçosos, envolvidos com pecado, com amor a dinheiro, que prega por causa de dinheiro e não por causa de almas. Meu amado, que Deus tenha compaixão e misericórdia das nossas vidas, porque se tem uma coisa que sempre arrecadou, mexeu com a economia, chama-se a fé. E muitos se valem da fé para arrancar dinheiro das pessoas mais simples e incautas. É por isso que Deus estabeleceu dízimo e oferta, que é o reconhecimento do trabalho daquele que se dedica por completo à obra de Deus. E o dízimo e a oferta é um mandamento, uma ordenança bíblica. A igreja de Éfeso. Paulo não deu início à pregação do evangelho nesta cidade.
Lá já se encontravam 12 discípulos que nem sequer ouviram falar do Espírito Santo. Mas, após Paulo lhes impor as mãos, eles receberam-no. A mensagem do Evangelho foi rejeitada pelos judeus da cidade. Não se dando por vencido, Paulo voltou-se para os gentios e pregava-lhes com poder, sinais e prodígios. A obra de Deus em Éfeso passou por várias etapas até alcançar seu ápice. Iniciou-se com 12 homens, deu um grande salto com Paulo e outros deram continuidade aos trabalhos. Nós observamos aqui a igreja em Éfeso. Quem fundou a igreja em Éfeso não foi Paulo. Paulo, ele ajudou, ele somou, porque quando ele chega em Éfeso, ele encontra 12 discípulos e ele pergunta: vocês foram batizados no Espírito Santo quando vocês creram? Ele falou: olha, nós nem ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Isso é de comer, é de beber, o que é isso? Ele falou assim: vem cá, isso é uma promessa bíblica lá no profeta Joel e eu vou orar por vocês. E Paulo impõe as mãos e os homens, se já tinha paixão para pregar o evangelho, os homens pegam fogo, são batizados com o Espírito Santo, começam a profetizar e falar em línguas estranhas. Agora eram 13 chapa-quentes de Jeová para pregar lá em Éfeso. Então, o que eu vejo aí, que na obra de Deus não tem lugar para individualismo e estrelismo. Então, nós vamos observar um outro fenômeno. A mensagem de Paulo concernente ao Evangelho de Jesus Cristo foi rejeitado pelos judeus daquela cidade. Haviam ali judeus que Paulo foi pregar e eles não aceitaram a mensagem de Paulo. O que Paulo faz? Coitadinho de mim, ninguém me ouve, eu estou com a mensagem de Deus, eu estou com o recado e ninguém dá crédito, eu vou desistir de pregar o Evangelho. Meu irmão, Paulo era um homem que nunca se dava por vencido. Parecia aqueles 4 que foi levar o enfermo até Jesus. Chegou na porta da casa, não dava para entrar, estava lotado de gente, eles subiram, arrancaram o telhado e desceram o homem. Meu irmão, quem quer faz acontecer. Quem quer fazer não se dá por vencido, ele encontra a forma, meu irmão. Ele abre porta onde não existe porta, porque Deus, o Espírito Santo, impulsiona a ir adiante. Então, o que Paulo faz? Ele se volta para os gentios, tá bom, a promessa é para vocês não querem não? Tudo bem, eu vou pregar para os gentios, e Paulo prega para os gentios. Ah, meu irmão, e houve conversão e mais conversão, porque Paulo pregava com poder, sinais e prodígios, e mais os 12 que foram batizados no Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Então nós vimos que aquela igreja, ela foi crescendo, ela foi uma referência do cristianismo daquela época. Então nós observamos que a obra de Deus em Éfeso, ela passou por várias etapas distintas até chegar no seu ápice, no seu apogeu. Primeiro, iniciou-se com 12 homens, conforme o relato bíblico. Depois vem Paulo dar uma turbinada, entendeu? E aquela obra, ela alavanca, porque Paulo, ele era um homem avivalista, era um homem muito usado por Deus, e ele veio somar. E posteriormente, irmão, quando Paulo ele se retira, a obra não acaba. Há lugares que, se o pastor morrer, a obra parece que acaba, porque ele não faz discípulo, ele não ensina, ele é o que faz tudo. Ele quer pregar, ele quer cantar, ele quer dar estudo, ele não delega função a ninguém. Tudo está centralizado e voltado nele. Ele é o centro da igreja. Mas quando eu vejo para Paulo, Paulo se retira e a obra de Deus continua. Segundo os estudiosos, Apolo pregou nesta igreja, João, entendeu? O apóstolo do amor, ele também dirigiu esta igreja. Então, esta igreja, irmão, ela nasceu por um milagre de Deus. Então, foram várias etapas. Então, meu irmão, não existe crescimento fenomenal, explosivo. Isso aí são exceções. Existe o que? Trabalho, dedicação, trabalho em grupo,
cooperação, não há espaço para individualismo, estrelismo, tá bom, meu querido? É por isso que eu fico muito com o pé atrás com esse negócio de congresso, de simpósio, que tem que trazer um pregador de fora, que seja renomado e avivado. Eu acho que a obra de Deus, eu compreendo que a obra de Deus ela é feita em parceria, meu amado. Cada um tem a sua importância e a sua relevância. Se o pregador renomado for embora, a obra de Deus ela continua dando fruto e a igreja floresce. Glórias a Deus. A saudação epistolar. A saudação de Paulo aos destinatários da carta nos conduz a algumas reflexões. 1. Graça. Somos salvos pela graça de Deus revelada em Jesus Cristo. 2. Paz. O mundo pode estar em desespero em face da incerteza do que o amanhã lhe reserva. Os salvos em Jesus gozam da paz que foge ao entendimento deste mundo. Paulo se refere aos destinatários como santos. Esta afirmação se aplica àqueles que foram chamados por Deus para viverem uma vida santa e irrepreensível diante dos homens e diante do Senhor Jesus. Façamos jus ao título. A saudação de Paulo, ele fala graça e paz. É como eu faço a minha saudação, graça e paz. Então, primeiro, quando fala de graça, primeira coisa que eu compreendo nisso aí, nós fomos salvos pela graça e não pelas obras, tá bom, meu amado? A graça de Deus, foi o que Martinho Lutero compreendeu. E foi um versículo que revolucionou a visão de Martinho Lutero, que ele foi um dos instrumentos usados por Deus para fazer a reforma protestante. Somente a graça salva, não são rituais, não é o líder religioso, não é o pastor, não é a denominação. 2, paz, graça e paz. Esta saudação, meu amado, quando fala de paz, eu vejo um mundo desesperado com o coronavírus, o mundo desesperado, aflito com os acontecimentos, profetas apocalípticos, pessoas pessimistas, pessoas desesperadas, pessoas com mais de 70 anos, meu Deus, agora eu vou, agora chegou a minha vez, já está preparando já o testamento, já está encomendando um caixão, um desespero está baixando neste mundo, porque o mundo não sabe o que o aguarda no dia de amanhã. Agora, nós que servimos ao Senhor, nós temos uma paz, meu amado, que foge todo entendimento. Nós não somos pacíficos, nós não somos neutros, nós somos cidadãos brasileiros. Nós oramos pelo bem da nação, mas nós sabemos que, além do presidente Jair Bolsonaro, que está à frente desta nação, coordenando através dos seus ministros e Deus operando através deste homem, nós sabemos que Jesus Cristo, nosso Deus, está no controle da situação. Basta uma única palavra, ele disse, saia. E esse vírus, ele some do nosso país, ele some do nosso meio e podemos nos congregar novamente. Mas é tempo de aprendermos o que Deus quer nos ensinar através desse coronavírus. Uma outra coisa que chama atenção na saudação apostólica, Paulo se refere aos santos da igreja em Éfeso. Meu amado, esse santo ele traz um peso muito grande, tá bom, meu amado? Tem um credo religioso aí, que as pessoas que depois que morrem são beatificadas e são reconhecidas como santas por operar milagres. Então, o termo santo na Bíblia
não é necessariamente aquele que opera milagre, mas aquele que vivenciou o milagre da transformação. Ele bebia, não bebe mais. Fumava, não fuma mais. Prostituía, não prostitui mais. Caluniava, não calunia mais. Ou seja, a vida dele foi transformada. Ele foi chamado por Deus para viver uma vida santa e irrepreensível diante dos homens e diante de Deus. Meu amado, façamos jus ao título, tá bom, meu querido? Propósito e mensagem. Nesse tópico, eu acho um tanto que subjetivo falar sobre propósito e mensagem, porque é uma carta muito grande. Paulo vai falar da armadura de Deus, Paulo vai falar acerca de casamento, tem muita mensagem aí, irmão, tá bom? Então, o propósito era inicial, edificar a igreja com a sã doutrina, o ensinamento verdadeiro. Poderíamos falar muitas coisas e eu vou colocar aquilo que Deus colocou no meu coração para falar, mas não tenho a última palavra no assunto. O propósito. A igreja em Éfeso e região desfrutava de um crescimento. Muitos necessitavam ser doutrinados acerca da fé cristã. Do contrário, poderia surgir um sincretismo com as antigas religiões pagãs. Outra preocupação de Paulo era levá-los a compreender que a salvação ocorre por intermédio da graça de Deus e não pelas obras. Todavia, as boas obras evidenciavam o novo nascimento em Cristo Jesus. O orgulho espiritual precisava ser tratado nesta igreja. Estava surgindo uma hostilidade entre os judeus e os crentes gentios. Estes se julgavam superiores aos judeus. Nós observamos aqui algumas coisas que nós poderíamos destacar, mas eu destaco aqui algumas. Primeiro, a necessidade de doutrinar, discipular os cristãos daquela igreja. Porque se eles não fossem doutrinados, ensinados e discipulados, o que ocorreria naquela igreja seria um sincretismo religioso. Aquelas pessoas que vinham com as suas crenças, com os seus credos, com as suas práticas pagãs, iriam querer introduzir aquelas crenças, hábitos, rituais dentro do cristianismo. Então o cristianismo seria contaminado, isso aí é o sincretismo, tá bom, meu irmão? Não seria um cristianismo puro, e nem um paganismo totalmente, seria uma mistura. Então havia necessidade de palavra, ensino. O melhor remédio é a palavra. Outra questão que Paulo estava preocupado era a questão para os irmãos em Éfeso compreender que a salvação se dava através da graça. Pela graça de Deus sois salvos, e isto é dom de Deus. Não é que vocês mereceram. A Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tá bom, meu querido? Então eles precisavam compreender que a salvação se dava pela graça de Deus e não por mérito humano ou pelas obras humanas. Agora, as obras, elas não estavam anuladas. Por quê? Aquele que de fato teve um encontro com Cristo e nasceu de novo, ele vai produzir bons frutos. Então, as boas obras, elas vão evidenciar, atestar, confirmar que aquela pessoa, de fato, nasceu de novo e é uma nova criatura em Cristo Jesus. Outro, sim, o orgulho espiritual daquela igreja em Corinto, porque estava havendo uma rivalidade entre os judeus e os cristãos gentios que se converteram. Eles se achavam superiores aos judeus daquela época. Então eles entrando pelo caminho do orgulho. Então, meu amado, Paulo veio ensinando, doutrinando que os judeus, eles eram os filhos da promessa.
e que os gentios, eles foram introduzidos, enxertados na oliveira, meu querido. Então, meu amado, Paulo ele veio trabalhando isso porque os cristãos daquela igreja em Éfeso estavam se julgando superiores aos judeus que não aceitaram a Jesus. Então, meu querido, o grande perigo é quando nós passamos a ser religiosos e não cristãos. O cristão, ele tem como meta, objetivo, agradar a Deus e pregar o evangelho e ter compaixão das almas. O religioso, ele quer esfregar na cara do outro a sua superioridade espiritual. A minha igreja é melhor, o nosso ritual é melhor, a nossa liturgia é melhor, a nossa teologia é muito superior e por aí vai. Então, Paulo ele veio trabalhando para que esse orgulho não tomasse conta da igreja em Éfeso. A mensagem. O cristianismo não é uma fé fundamentada em homens, e sim na pessoa de Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. A fé no Senhor Jesus engloba todas as áreas da vida do cristão, que vai desde a relação conjugal às demais relações sociais e ao testemunho ante aos descrentes. Como parte do corpo de Cristo, cada salvo deve depositar no Senhor todas as suas esperanças e fé. Ele é poderoso para guardar e proteger todos que nele confiam. Há na epístola elementos doutrinários e de práticas de fé. A igreja é um organismo vivo. Todos estão em processo de crescimento e maturidade. Então, nós poderíamos destacar aqui vários outros elementos também, tá bom? Uma das coisas que Paulo deixa claro, que a igreja não era uma invenção de homens. A igreja era um projeto de Deus, em que Cristo era o cabeça da igreja. Então, Paulo compreendia a igreja como um organismo vivo, tá bom? Onde cada membro nesta igreja, ele faz parte do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, é ele que dá a diretriz, é ele que dá o comando, é ele quem conduz a igreja, tá bom, meu querido? Glórias ao nome do Senhor. Então, outra coisa que Paulo destaca também na mensagem dele, que a fé cristã não se restringe a teorias, irmãos. Não se restringe à teoria, mas à prática, porque ela engloba todas as áreas da vida do cristão. Eu não sou cristão só na hora do culto, na hora da ceia, na hora da reunião. Eu sou cristão na igreja, fora da igreja. Sou cristão na faculdade, sou cristão no casamento, sou cristão no Facebook, sou cristão no WhatsApp, sou cristão no YouTube, sou cristão, eu reflito o caráter de Cristo em todas as relações sociais que eu tenho, meu querido, com as amizades, os convívios, colega de trabalho. Então, Paulo estava querendo dizer que a fé cristã, ela deveria influenciar a vida desses cristãos de forma que a glória, o caráter de Cristo pudesse ser visto pelos descrentes na vida daqueles que professavam a fé no Senhor Jesus. Outra coisa, nesta carta há elementos doutrinários e há elementos práticos. Há questões nesta carta, irmão, nesta mensagem, que são doutrinários. E há outros elementos que são elementos de prática de fé. Então, eu preciso compreender essas coisas e o meu tempo não dá para abordar a diferença entre um e outro. Mas o cristianismo, a base dele está na vivência e não na teoria. Meu querido, encerramos aqui a nossa lição, que o Espírito Santo de Deus complete ao seu coração aquilo que nós não conseguimos em virtude da nossa limitação. Esse texto, esta carta de Éfeso, ela é rica demais, irmão. São muitas questões a serem abordadas neste trimestre e eu peço a Deus que você esteja orando pela minha vida. Que o Espírito Santo venha nos capacitar com sabedoria, com unção, com humildade,
conhecimento e revelação para ministrar à igreja do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por mais o estudo da tua palavra. Toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dados a ti, pois só tu és digno, só tu és merecedor. Toma nossas vidas nas tuas mãos, cobre-nos com teu sangue, guarda a nossa nação, guarda as nossas igrejas, guarda o Brasil, guarda o presidente, os seus ministros, eles que estão à frente, meu Deus, coordenando ações para salvar vidas, livrá-las, ó Pai, da morte certa deste vírus, mas a tua palavra está escrita que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar esta nação, em vão trabalha o presidente e os seus ministros. Eles carecem da tua bênção, da tua proteção, da tua direção, da tua sabedoria para conduzir esta nação. Nós abençoamos, ó Pai, o mundo. Nações estão abaladas, desesperadas, pessoas com medo do amanhã. Meu Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Tenha compaixão. A tua palavra fala que a tua misericórdia se renova a cada dia, cada manhã. E esta é a razão pela qual nós não somos consumidos, ó Pai. Meu Deus, tenha misericórdia, meu Deus, das pessoas nos 4 cantos da terra, principalmente aqueles que ainda não conhecem o teu nome. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Em caso de arrebatamento, eu tenho a certeza, eu tenho a convicção que nem eu e nem você estaremos aqui. Nós estaremos subindo, encontrando com o nosso Senhor Jesus por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.